Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Constitui-se um privilégio grande demais cada vez que nós temos a oportunidade de levar até vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Aproveite, meus irmãos, desfrute, usufrua do conteúdo da Palavra de Deus, porque nós temos que o tempo livre, quando a igreja se estabelecer, não sabemos como vai ficar com relação à pregação da Palavra de Deus, aos vídeos do canal, se teremos tempo de fazer os vídeos, como é que vai proceder, mas acredito que nós vamos conciliar tempo para todas essas coisas, tá certo, meus irmãos? Agradecido a Deus por vocês que manifestam através dos comentários, que manifestaram os comentários através da posse que nós tivemos para o estabelecimento da primeira Igreja Apostólica Bíblia em Foco. E minha gratidão a Deus pelos comentários e por vocês que estão sempre junto conosco, aí apoiando e estendendo a mão. Quero agradecer a Deus pelas contribuições financeira e espiritual, as orações e o embaçamento de consagração através das orações em volta da minha família. Careço muito das vossas orações, mais do que nunca, pois estamos agora mais do que nunca nos dirigindo para o nosso processo de estabelecimento da Igreja Apostólica Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, a pedido dos inscritos do canal, nós vamos falar hoje sobre uma das seitas, não é? Porque só nesse nome tem várias ramificações, então calma lá. Hoje eu vou falar nesse vídeo, não vou me estender muito, só para vocês terem uma ideia. Os irmãos perguntaram, o que é isso? O que o irmão acha desta igreja? Fala desta igreja. Então nós vamos falar para que os irmãos não venham congregar num lugar como esse para não ser enganados. Bom, e depois eu falo de outras seitas que trabalham numa outra linhagem, tem o mesmo nome, porém de uma outra ramificação, trabalha numa outra linhagem de doutrinas estabelecida por eles. Esta aqui tem um sistema semelhante e parece uma cópia barata da CCB. Foi mais ou menos por aqueles anos de 1900, quando Daniel Berg e Narving abriram essa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que muitos, como Luiz Franciscon, vindo da Argentina, migrando para cá, também se estabeleceu ali pelo Brás e abriu, se não me falha a memória, no Brás ou em São Paulo, no Paraná. Foi muito forte o trabalho deles, a seita pseudo-cristã, Congregação Cristã do Brasil, sempre combatendo desde daquela época as doutrinas pregadas pela Assembleia de Deus, pelo Daniel Berg e Narving, que eram doutrinas bíblicas estudadas pelos batistas, que eu não defendo os batistas no sentido hoje de sã doutrina, uso de costume, mas em termos de Bíblia, os batistas e os antigos que trouxeram esta linhagem, os metodistas, aqueles presbiterianos antigos, eles tinham muito raiz bíblica, muita base bíblica. E essas pessoas saíram de dentro das batistas ou de alguns movimentos da Assembleia de Deus para combater a Assembleia de Deus que pregava a doutrina bíblica naquela época, e eles começaram a combater, como foi sempre o papel da Congregação Cristã, sorrateiramente sempre combatendo o trabalho da Assembleia de Deus. Isso aí, quem tem conhecimento em história, em Bíblia, conheceu grandes lideranças no Brasil e conhece o estudo sistemático da palavra, sabe? Alguém disse assim esse dia, tu tá lendo aí, por que tá falando mal da Igreja Santa Rosa? Tá lendo? É óbvio que eu tenho que ler. Eu estou contestando pela Bíblia e também pelos fatos que estão registrados em materiais, em livros, que essas pessoas cometeram de atrocidade e aberrações em cima da palavra de Deus. Bom, mas voltando ao assunto. Então, naquela época de 1910, eles já entraram combatendo. O franciscano migrou e trouxe essas doutrinas dele, que com o tempo até começaram meio que bem semelhante à Assembleia, mas depois já expliquei em outro vídeo, quando falei sobre a CCB, eles foram mudando as regras e estabelecendo doutrinas de homens, doutrinas deles mesmo, que eles achavam que era, e começaram a mudar e tornou-se essa desde o princípio sempre teve essa fachada de seita, mas depois foi ganhando mais roupagem de seita. E é uma seita porque tem no mínimo 7, 8 itens que não bate com a palavra de Deus, a CCB. Não adianta bater pé, ficar irados, e eu vou voltar falando sobre eles no outro vídeo, porque quando a gente fala aqui, eles vêm dizer, nunca vi isso na minha igreja, nunca aconteceu isso na minha igreja, como é que ele está dizendo aí, aparece ali no rodapé do vídeo,
mais 10, 20 pessoas combatendo, dizendo, mas eu passei por isso e sou de lá, 20 e tanto. Então, eles são mentirosos, além de ser sectários, são mentirosos, porque não querem dar o braço a torcer e falar verdadeiramente aquilo que eles fazem e aquilo que eles são. Porque a pior coisa é a pessoa formular uma doutrina, seguir a doutrina e dizer que não segue. Então, meus irmãos, e aí tem aqueles papos, mas com o tempo foi mudando, agora não é mais assim, não interessa. Não mudou quase que nada. Seita é seita e sempre. E outra coisa, essas seitas sempre trabalham contra as igrejas. Você pode ter certeza que eles dizem aqui no rodapé do vídeo para você, eu não falo mal de igreja nenhuma, eu sou amigo fulano, ciclano. Nas conversas internas dos ministérios das seitas, e entre eles são instruídos a combater as igrejas verdadeiras. Não seja bobo, meus irmãos. Não acredite em falácia, tá? Porque a gente conhece esse meio. A gente sabe o que é. Internamente entre eles são instruídos a tirar nós, como adepto, para levar para a igreja verdadeira, que no caso eles aceitam as pseudo-cristãs que se julgam as igrejas verdadeiras. E combatem, guerreiam e brigam, hein? Não vai nessa que a conversa é fiada. Eles conversam muito fiados, eles não têm uma palavra de caráter. Eles não afirmam o que são. Eles vêm sempre com conversa para querer ganhar as pessoas com conversa. E nesse momento, depois de 1910, ali por 1950, houve um grande, que eles chamam de despertar no Brasil. Não é despertar, houve uma grande rebeldia. Porque nessa época a Assembleia de Deus era uma igreja que estava conquistando o Brasil e seguia uma doutrina bíblica, 100% bíblica. E muitos saíram da Assembleia para abrir ministério naquela época. Porque a gente só sai de um lugar para abrir um ministério quando não tem mais condições de se congregar, quando as coisas complicam. No presente momento não tem mais como você ficar nem na Deus é Amor, que é uma igreja que se tornou sectária. Teve umas práticas errôneas desde o começo, mas se mantinha. E agora ela estabeleceu esses itens de seita e está um liberalismo misturado com extremismo e muitos itens que desabonam a conduta dela como igreja. Bom, mas aí em 1950, 1955, 60, aquele que eles chamam de despertar. Daí surgiu a Deus é Amor, surgiu o Brasil para Cristo, surgiu todas essas seitas aqui, inclusive essa que eu vou falar agora. E igrejas que se diziam pentecostais, mas que tinham roupagens muitas de seitas também. E isto, por isso que a Assembleia de Deus, não dando razão para eles na época, combatia muito essas coisas de profetada, revelação, porque abria-se uma igreja e o camarada tinha que ser o curandor. Se ele não curasse, se ele não fizesse explosão de milagre, ele não era o cara. O que interessava dentro dessas seitas, dessas igrejas pentecostais que se abriram de 50 para cá, era milagre. O camarada tinha que curar, que se ele fizesse um culto e não curasse, parecia que ele ficava doente, tinha que haver cura. E aí nesse meio de tinha que haver cura e tinha que haver milagres, muitos sinais foram mentirosos e muitos milagres mentirosos começaram a acontecer. E muitas dessas igrejas trabalhavam em cima dos obreiros com a perseguição, que eles tinham que levar enfermo ou coisa parecida ou para acontecer milagre, e os obreiros com medo de ser cortados começaram até a mentir, arrastar a cadeira de roda e fazer muitas coisas que não tinham base bíblica, tá certo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, surgiu a Congregação Cristã em 1900, isso aqui que eu vou falar para vocês, ela é uma obra de restauração. Muitos inscritos pediram, fala pastor, eu vou falar. Essa aqui é uma das obras de restauração que eu vou falar para vocês. Ela tem 50 e poucos anos de fundação. Bem na época que a Deus é Amor e todas aquelas outras ali foram fundadas, essas várias seitas junto foram fundadas. Então você percebe que naquela década ali, de 1950, 1960, muitas igrejas errôneas apareceram e foram estabelecidas, e muitas seitas também se plantaram. E depois de 1975, por ali, daí foi a vez dos neopentecostais estabelecer as bases. Aí detonou com o evangelho. Aí acabou com o evangelho a nível de Brasil e de mundo. Porque entrou as campanhas, correntes, o tomacal, lá, os trocadilhos e tantas coisas parecidas. E aí, as igrejas tradicionais, como a Assembleia de Deus, que eram ordeira, para não perder membros, começaram a acompanhar essas seitas e essas igrejas mundanas, neopentecostais. Aí onde foi Deus é Amor e todas as outras atrás, para segurar os seus membros, estabelecendo e criando novas regras e novos cultos e novas unções e tudo que você pode imaginar para segurar os seus fiéis. Você entendeu? E aí onde banalizou com o Evangelho de Cristo. Por isso que há uma necessidade, irmão, de se pregar a verdade, doa a quem doer. Bom, mas voltando ao assunto, então vamos adentrar aqui nesse assunto. Os inscritos pediram para me falar, eu vou falar. Mas primeiro eu vou ler, ó. Vou falar para vocês hoje. Já comemorou o seu jubileu, seu cinquentenário. É uma seita antiga, está enganando gente há anos, há décadas, já são 5 para 6 décadas no Brasil e já fora do Brasil.
e não traz uma doutrina bíblica. E não adianta porque não traz, meus irmãos. Não traz. Então essa é uma sucursal e ela trabalha com sucursal. Então, às vezes vê aí como igreja como a IPDA copiando, tirando as sedes antigas, sede regional, sede estadual ou as congregações para trocar para sucursal. Isso é tudo modismo. Vocês estão entendendo aqui? Essa aqui, ó, sucursal. A sigla é AGTORB, que é a obra de restauração. Vocês estão entendendo? Então os inscritos pediram para me falar, vou falar para vocês, atendendo o pedido de vocês, mais uma seita que está no Brasil enganando as pessoas. Ó. Vamos fazer um histórico resumido só para vocês saberem que nós não estamos entrando sem condições de explicar o que nós vamos explicar, tá certo? Vamos lá. Foi após um grande despertamento espiritual no meio evangélico no Brasil, no qual Deus Trino usou a missionária Rosália a Plebe e os pastores José Rego do Nascimento e Wilson Regis, Samuel Chagas, Ernesto Ognini e outros. A esse despertamento aderiram várias igrejas evangélicas, como também um grande número de irmãos oriundos de vários grupos e denominações evangélicas, formando uma grande comunidade sob a liderança divina do Deus Trino, tendo como líder humano o pastor Magno Guanais Simões. No dia 30 de julho de 1965, com o apoio de toda a comunidade, foi organizada oficialmente a Assembleia Geral das Igrejas na obra da restauração no Brasil, AGIORB, sob a sigla AGIORB. Continuidade à sua trajetória, a Igreja Batista Monte Carmelo mudou seu nome para a Igreja em Bom Sucesso e recebeu a adesão de outros obreiros que se filiaram à comunhão do ministério da igreja local, interpretando o contexto bíblico em que as igrejas primitivas se designavam apenas pelo nome da região onde se encontrava, tá entendendo? Já criando dogmas e normas onde se encontrava. Ex-igreja em Filadélfia e etc. Despertados pelo avivamento atuante através do ministério da Igreja Batista Monte Carmelo, outras igrejas com seus pastores passaram a integrar a comunhão cooperativa mútua, tais como Igreja Confissão de Fé Batista, Metodistas, Assembleias de Deus e Congregacionais. Então vocês vão tendo uma ideia do que aconteceu. Formando um corpo heterogêneo, porém integrado na fé comum em torno do grande despertamento espiritual reinante na ocasião. Na desenvoltura do processo divino no corpo da igreja, passou-se a dar ênfase à santificação na vida do cristão, o mais acurado exame do livro sagrado, a maior consagração na prática da fé cristã e mais zelo no comportamento referente aos costumes e às santas tradições peculiares ao povo de Deus. No curso de sua trajetória, a igreja passou a esposar na prática da interpretação exegética das doutrinas referentes a, primeiro, a prática do uso do véu pelas mulheres da igreja no ato de orar ou profetizar. Está aqui a primeira aberração, primeira heresia, porque Paulo é claríssimo que o cabelo da mulher é usado no lugar do véu. As mulheres cristãs não precisam usar véu, não precisam andar veladas, ou profetizar veladas, ou orar veladas, ou estarem veladas na igreja ou fora da igreja. Isso é uma prática pagã, isso é um ritual. Você vê uma mulher com véu na cabeça, uma velinha na mão, é uma prática, um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, que essas congregações cristãs e essas outras estão copiando. E você já percebe ali uma imagem de uma santa, que nem a católica construída da Virgem Maria, com véu na cabeça, ou das santas da Igreja Católica, com a velinha na mão, queimando incenso e fazendo práticas pagãs e diabólicas. Não tem lugar na Bíblia Sagrada, não é doutrina bíblica as mulheres andarem veladas. O véu da mulher é o cabelo, por isso que a mulher não pode cortar os seus cabelos, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Paulo é muito claro, isso aqui são dogmas que pastores criaram, se desligaram das igrejas verdadeiras que pregavam o evangelho na época do século de 1900, as décadas de 1930, 1940, 50, e começaram a sair das igrejas verdadeiras que pregavam a mensagem verdadeira e estabeleceram para si dogmas e doutrinas, porque naquela época de 1850
isso começou a sair, o Miller da Adventista, o Thales Russell, tudo eles saíram do movimento batista da época, dos movimentos metodistas que pregavam a verdadeira palavra de Deus, nos quais tinha lá o pastor Jonathan Edwards, o Dave Brainerd e tantos outros pregadores, Dalarema Modi e tantos outros pregadores que tinham as verdades da palavra de Deus. Eles saíram desses movimentos para pregar as próprias doutrinas deles, tais como o William Marion Bryan, como todos esses aqui que estabeleceram os seus dogmas. Isso aqui é um dogma da Igreja Católica, isso não é doutrina, mulher andar velada. Paulo não falou para a mulher andar velada. Véu da mulher cristã na graça é o cabelo, não precisa de véu. E Moisés foi muito claro sobre o uso do véu. O véu é prática pagã da antiga dispensação, que hoje se tornou um paganismo usado por essas igrejas que são seitas pseudo-cristãs, tais como a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior seita que pode existir sobre a face da terra, é a católica e a maçonaria, os dois braços mais fortes das seitas que trazem, manipulam a santa doutrina de Deus. Então, meus queridos, a prática do uso do véu pelas mulheres da igreja no ato de orar e profetizar, isso aqui está aqui, ó, acabou. Essa aqui é seita. Não tem base bíblica. Os cristãos verdadeiros andam livre, leve e solto. O véu da mulher não é o pano. Ela não tem que se velar para ficar santa no momento que está profetizando, orando. A mulher santa de Deus, ela é santa em qualquer lugar. Ela está coberta pela graça e unção do Espírito Santo. Ela está coberta pelo poder do Espírito Santo. E ela profetiza, se é para ela profetizar, e ela foi chamada com esse dom, ela profetiza em qualquer lugar debaixo do Espírito Santo. Bom, segundo lugar, a prática do ósculo santo, ou heresia. Eles querem inventar modismo, porque só nós aqui nos beijamos, então aqui nós somos um povo unido, um povo de amor. Nós sentimos amor e respeito uns pelos outros. Tem igrejas que para sentir respeito pelos outros e amar uns pelos outros, uns aos outros, tem que andar pelado, nu, como a igreja dos Estados Unidos, que eles não sentem a vergonha do outro. Por isso que eles, quando entram dentro da igreja, eles tiram as roupas, penduram nos cabideiras e vão cultuar pelados, nus. Então não me venha com práticas diabólicas para dizer que eles são os únicos que detêm os bons costumes da palavra de Deus. Faça meu favor, vê se eu estou na esquina, ósculo santo, isso não é doutrina estabelecida. Ainda que Paulo fale um texto isolado, fora de contexto, ou que Paulo fale sobre ósculo não é uma obrigação, um dever de uma igreja estabelecer como doutrina, como esta igreja estabeleceu como doutrina. Não tem. Então isso aqui não é igreja, tá? Aqui igreja, obra da restauração, isso aqui é seita da restauração, das proliferações de falsas doutrinas que levam seus prosélitos cativos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Cuidado com isso. Vocês estão entendendo? Primeira prática, véu, antibíblico, uma doutrina de homem. E se é doutrina de homem, não é de Deus. Tem as doutrinas de Deus, a do homem e as do demônio. Essas aqui são doutrinas de homens. O uso de véu na igreja, doutrina de homens. Não são doutrinas divinas, não são da Bíblia. Não são impostas como obrigação, não. Isso aqui é obrigação imposta por homens. Até ando velada lá dentro da igreja, mas depois sai da igreja lá, tudo que é prática. Não honra o casamento, casam 2, 3 vezes e andam velada como santos. Isso aí a gente já viu na igreja católica. Vamos à frente. A prática do ósculo santo com a saudação com a paz do Senhor entre os domésticos da fé. Eu não sei, eu vou falar de um outro braço de ramificação dessa obra de restauração. Não sei se as duas condizem, mas essa aqui eu não sei se beija no rosto, a outra que eu vou falar beija na mão. Mas a paz do Senhor, meu irmão. Você entendeu? Eu falei para vocês no vídeo anterior que eu fui pregar lá em Santa Fé, na Argentina, e cheguei lá, tinha uma igreja, unção de novo pacto, que também tinha um novo pacto, que também saudava todo mundo com um beijo na face. Ora, meus irmãos, ninguém está aqui contestando um irmão, se o irmão deu um beijo no outro, se é de Deus ou não é. Ninguém está contestando aqui, dizendo que é obra de ser vergonhagem, ou no sentido deles beijar um homem ou outro, um beijo leve no lado do rosto, ou coisa parecida. A gente está falando que isso é uma obrigação que não é bíblica. Isso não tem base bíblica. O ósculo santo não é uma obrigação imposta pela doutrina divina no tempo da graça. Não é, de forma alguma. Não é necessidade e não é bíblico. Vocês estão entendendo? Então fica aqui esse segundo ponto, que eles se julgam os bons por causa desses pontos. Ponto terceiro, a prática do uso do lava-pés como complemento à comunhão na celebração da Santa Ceia. Como complemento. Então tá, se nós participamos da ceia, mas nós não temos o complemento,
a nossa ceia não é válida, viu, irmãos? Se nós participamos da ceia, que é o fruto da vide, que é o sumo puro da uva sem álcool, não alcoolizado, que tem seitas pseudo-cristãs que tem que ser alcoolizado forte, aquele com cheiro de álcool, né, que os irmãos saem do culto com aquele cheiro fedendo a álcool, e não pode entrar um desse miligrama de álcool no sangue de um cristão. Então eles tomam a ceia, daí a ceia pode, só porque a ceia é santificada. Conversa fiada. A Santa Ceia é o sumo puro da uva, o suco puro da uva, que é o fruto da vide, e o pão. Então o pão, pode ser o pãozinho bisnaga da padaria, porque ele é santificado pela oração. Aí fica essa discussão. Eu já vi aqui discussões intermináveis no YouTube, eu nunca quis gravar vídeo sobre isso, porque eu acho uma coisa desnecessária. Discussões intermináveis por causa de qual pão que usa para a ceia. Ah, meus irmãos, que tem que ser o pão lá de Israel, que tem que ser o pão lá da Itália, que tem que ser... Meus irmãos, isso aí é conversa fiada. O pão bisnaga da padaria, você consagra ele é representativo, ele não é o corpo. Para com essas criancices. Não vê o outro lá em Belo Horizonte ministrando a ceia, dizendo que Jesus estava morto em cima da mesa, que Jesus ia ressuscitar, e fazia todo mundo chorar naquela emoção lá, e hoje são os carnais lá da santidade e arrependimento do grande líder lá que toca flecha nos anjos. Então cuidado, ensinou a ceia daquele jeito com medo, mas ceia não tem que ter medo, irmão. Cristão não pode participar de ceia com medo, nada. E ceia não é algo, Jesus está, não, irmão. Ceia é para relembrar a morte de Cristo até que ele venha, é representativo. O pão bisnaga da padaria vai ser santificado. Não estamos no tempo da antiga lei, onde tinha aqueles ritos para Moisés, não tem. Então vocês entendem? É o suco da uva representando o fruto da vide, o sangue derramado, e o pão bisnaga da padaria pode ser o bisnaga. É preferível que seja o bisnaga que um pão feito em casa pelas irmãs, que quando vai partir desmancha tudo. Então por que o bisnaga? Porque é um pão higiênico, é um pão especial para a ceia. Porque o suco da uva ser um suco bom, não é aquele suco fraco que muitos... Cansei de ver na IPDA aqueles presbíteros chegar atrasados correndo com uma caixinha de suco fraquinho, parecia água, desses suquinhos que tem canudinho para tomar, que as crianças usam para tomar. Então é gente que um extremismo do lado e uns desrespeitos do outro. Então, meus irmãos, a ceia, ela é representativa e é uma lembrança, um memorial. A ceia, para começar, não salva ninguém. E então a nossa ceia não vale porque não temos o complemento de tecer uma toalha no corpo e lavar os pés dos nossos congregados, nossos irmãos da nossa igreja todos os dias após a ceia. Então a nossa ceia não vale. Isso é malandragem dessa gente. Essa gente são pilantras da fé, que aí usa esse ritual de doutrina de homens. Esse ritual de doutrina de homens, se você faz parte do canal e quer picar a mula, problema seu. Se a sua igreja lava a pé, faz o que quiser, mas usa esse ritual de homens, imposto pelos homens, uma visão deles, sair das igrejas que estavam para impor isso aqui para galgar adepto. Porque aí qual é que é a política dessas pessoas aqui? Ficar pregando isso aqui nos cultos deles. Você lembra que as outras igrejas não são santas porque não faz como a Bíblia manda, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Começa com aquele papo, já expliquei aqui em vídeos anteriores sobre o lava-pé dos discípulos. Bom, meus irmãos, então se a nossa ceia não tem o complemento do lava-pé, do lavápio na igreja para lavar os pés uns e os outros, não é a ceia válida. Você está indo para o inferno porque a sua igreja não lava a pé. Vocês estão entendendo? E além de lavar a pé, ser anti-higiênico, porque cada um tem os seus pés de uma maneira, e às vezes até enfermidade se tem nos pés, e eu poderia rasgar o verbo, mas às vezes eu respeito aqui, mas a vontade que dá de falar para essa gente é dar no meio dessa gente. Vocês estão entendendo? Mas a gente vai com respeito, porque com respeito a gente vai conquistar muita coisa. Então, a nossa ceia não é válida, porque não temos o complemento, ela só é complementar. O que é um complemento? Aquilo que vai encher algo na sua plenitude. Como o Espírito Santo, ele é o complemento da graça, é a plenitude de Deus. Então, se nós não tivermos o lavar os pés, nesse complemento, não vamos conseguir fazer com que a nossa ceia seja válida. Vai ver se eu estou na esquina. Essas obras de restauração estão restaurando princípios de homem dentro de uma igreja, de uma seita que diz a igreja verdadeira. Então, já vamos para esse terceiro ponto aqui, antibíblico. E antes que eu me esqueça, vou falar nesse e no outro. Jesus despiu-se. Por que Jesus despiu-se? Porque não se tem como lavar a pé de alguém, se molhar no ambiente com roupa. Então Jesus despiu-se da sua túnica, teceu uma toalha no corpo, cobriu o corpo com a toalha, vão ler Bíblia e vão crescer, e lavou os pés dos seus discípulos antes de ir para o Calvário. Para quê? Para dar exemplo de humildade uma vez só dada. Não foi uma doutrina, um dogma estabelecido que tinha que lavar pé toda hora ou uma vez por mês. Não.
de forma alguma. Isso sempre foi combatido pelos verdadeiros cristãos. Hoje, o Feliciano lava os pés do Agenor Duque, tudo concordando com essas doutrinas antibíblicas para fazer média e ganhar votos dos das seitas pseudo-cristãs, como falei no vídeo anterior, dos cristãos, todo mundo, porque essa gente, eles dependem de um todo para chegar onde eles querem o poder. Eles não têm compromisso unicamente, especificamente, com a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com o inscrito, não estou preocupado se alguém vai ficar bravo ou gostar, ou se vai sair do canal. Dá uma linha na pipa e vai embora, não faz falta. Deus manda quem tiver que mandar, e se quiser se converter e ficar aqui, que se converta, é o melhor lugar para você. Agora, achar que eu vou concordar com a tua seita e vou ficar calado em vocês, injetando tudo que porque vocês não ficam calados. Vocês, quando tem que combater o verdadeiro evangelho de Cristo, vocês combatem, vocês falam tudo que tem que falar de nós, xingam. Abre a boca, é xingamento e mais xingamento. É só entrar nos meus vídeos aqui e olhar os comentários desses sectários, a forma que eles tratam aqueles que eles dizem que são semelhantes, que eles amam. Então entra lá que você não vê o amor deles. E a gente tenta lidar com eles com respeito, mas tem hora que fica inviável quase lidar com essa gente com respeito, porque eles honram o seu líder, a sua instituição, a sua seita e os seus dogmas. E nós aqui não estamos aqui para concordar com dogmas humanos ou com doutrina de demônio de forma alguma. Conosco aqui é só a doutrina bíblica. O que é de Deus a gente aceita, e o que não é de Deus a gente rechaça pelo poder da palavra. Então, meus irmãos, Jesus teceu a toalha e foi lavar os pés do discípulo. Ele está lavando o pé de um, e o pé do outro, e o pé desse, e o pé daquele. E aí quando ele chega em Pedro diz assim, não, meus pés tu não vai lavar. Aí eles usam esse texto do Pedro, nessas seitas na igreja, meus pés tu não vai lavar. Como quem diz assim, eu sou o cara, eu sou o melhor dos discípulos, eu já vou te encarar. Eu sou humilde e eu não aceito que o Senhor, na grandeza que o Senhor lave os meus pés. Eu que quero lavar os teus pés, Pedro queria dizer assim, numa conjectura nossa. Aí Jesus disse assim, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Você entendeu? Mas não no sentido de que é uma doutrina, um dogma. Aí o que Pedro disse? O que Pedro disse? Então não lava somente os pés, lava o corpo inteiro. O que Jesus falou? Essa seita não leu? O que a tabernáculo não leu? Ninguém leu? Aí o que Jesus disse? Jesus disse, vocês já estão limpos pelo poder da minha palavra. Vocês estão limpos pela palavra. Isso aqui é só um exemplo, Jesus está dizendo. Não, Pedro, está enganado, está achando que está com a bola toda. Isso aqui, vocês já estão limpos pelo poder da palavra. Então o que limpa, meus irmãos, não é um lavápio. O que limpa os pés espiritual ou carnais não é um lavar-pé. O que limpa o homem por dentro e por fora é a palavra. Vocês estão entendendo? Então o homem não precisa de um dogma, de um lavápio, se ele já está lavado por dentro e por fora pelo poder da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Aí o que Pedro disse? Jesus diz, vocês estão limpos pela palavra. O que Jesus está dizendo? Isso aqui não tem nada a ver com dogma. Jesus vai dizer, eu estou fazendo para vocês saber que eu, como Senhor, sou servo de vocês. Para vocês entenderem o mais alto, humilhante estado de humilhação. Então aquilo aí foi para dar um exemplo. Aquilo não é uma doutrina, não é um dogma. Aquilo não é para ser estabelecido como doutrina. Nem um dogma aquilo é. Aquilo foi criado por essas igrejas como uma doutrina humana. Vocês estão entendendo? Aquilo são coisas que não têm base bíblica. Então, meus irmãos, está aí o exemplo. Agora fica todo mundo querendo lavar os pés uns dos outros como doutrina, para dizer que isso é humildade, até porque não é humildade, porque essas igrejas que usam esse lavápio, tem umas que tem o lavápio são unicistas, outras têm o lavápio são da Trindade. Não interessa. Eu disse para vocês que as igrejas enganam muito, vocês cuidado, porque se você não se manter na Bíblia, vocês ou caem numa cilada ou na outra. Então, a igreja não tem que fazer estas coisas e omitir aquelas. Foi o que Jesus falou para os fariseus. Vocês são dizimistas, então vocês têm que fazer essas e não omitir aquelas. Vocês estão entendendo? Então Jesus está falando para os fariseus de hoje. Não adianta você ser unicista e você não lavar os pés. Não adianta você lavar os pés e você não ser da Trindade. O que interessa é que você não pode lavar os pés e não pode ser unicista. E não é só isso, envolve muito mais. A doutrina de Cristo é verdadeira. Onde tiver um dogma criado por homem, estabelecido como regra para a salvação de alguém, essa igreja é seita. Porque Deus não impõe regras além das que estão escritas sobre a nossa vida. Não tem fardo pesado que nós venhamos ter que carregar sem necessidade da Bíblia Sagrada. Porque a doutrina verdadeira de Cristo e da Bíblia não se torna um fardo para aqueles que amam a doutrina e seguem a verdadeira doutrina. Agora, as imposições, as regras, os dogmas, as formulações doutrinárias dos homens sobre os adeptos das seitas, isso sim se torna um fardo muito pesado para carregar.
que massacra famílias inteiras no mundo afora. Então, meus queridos e amados irmãos, essa prática de lavar pés não é bíblica. Ela é um exemplo, como outros exemplos foram dados na palavra de Deus. Então, se nós fôssemos pegar todos os exemplos que foram dados na palavra de Deus, nós iríamos formular doutrinas e mais doutrinas de homem. Tem exemplos, tem palavras e tem doutrinas. As doutrinas elas são eternas. As tradições e os costumes são temporários. Mas além das tradições e dos costumes, ainda tem coisas que os homens formulam, que tiram da Bíblia como se fosse uma tradição, um costume, uma doutrina. Não tem base bíblica nesse princípio doutrinário e nem muitas doutrinas que estão sendo estabelecidas por homens que são extra-bíblicas. Vocês estão entendendo? Cuidado com isso, que isso vai roubar a sua salvação. Bom, vamos além. A prática do batismo por imersão, isso não é prática, isso é bíblico. O batismo tem que ser por imersão e não por aspersão. E a celebração da Santa Ceia com pão asmo, isso é outra doutrina que não tem base bíblica. Não tem como alguém querer provar que a ceia dele é verdadeira porque ele fez com pão asmo. Meu Deus, isso aí é uma regra antiga da antiga dispensação. A ceia tem que ser com pão e com suco de uva puro, no capricho e no respeito, simbolizando o corpo e o sangue. E não tem que ter muitos rituais em torno da ceia, porque daí sai fora da palavra de Deus e da Bíblia. A ceia é simples, a ceia é poderosa, a ceia é santa, a ceia é tremenda. Você chama os membros para frente do altar, fala da responsabilidade da ceia, faça com que os que estejam indignos de tocar na ceia sejam tocados pelo Espírito de Deus, por vontade da palavra, e eles vão entender que a ceia é sagrada e não vão tocar, e vão se redimir na próxima ceia com temor e sabedoria. Eles participam, nada mais que isso. Agora, meter medo, que tem um homem deitado em cima da mesa, que tem outro debaixo da mesa, isso é coisa de ritual católico, que tocavam fogo nas mãos para assustar as pessoas na época do Martinho Lutero, que as pessoas estavam descendo ao inferno. Para com isso, meus irmãos. Esses pastores de hoje não vivem de palavra, vivem de medo, colocando terror nas pessoas. E essas seitas, os que mais sabem fazer é colocar terror nas pessoas. Vamos à frente. Bom, o batismo com o Espírito Santo como bênção posterior à salvação. Então, eu não entendi aqui qual é que é a regra, se tem que ser batizado após a salvação, ou o que isso quer dizer aqui, mas isso no intuito eu entendi, é uma regra que tem que ser batizado, tá certo? Então nós vamos à frente aqui, meus irmãos, para nós falar para vocês como é que o que nós achamos e o que nós refutamos aqui, ó. Adicionados à confissão de fé oriunda da Convenção Batista Brasileira, assim como o sistema de governo congregacional. Então eles trazem, são pessoas que saíram da Batista e estabeleceram dogmas. Por isso que eu quis ler para vocês isso. É que nem William Marion Bray saiu da Batista americana para estabelecer dogmas. Por que eu estou falando ele? Porque eu vou atacar todos os movimentos unicistas agora, porque eles vêm atacar a gente. Sabe qual é a ferramenta dos unicistas? Ficar pregando contra o batismo da Trindade, que é verdadeiro e é bíblico. Porque Jesus falou em Mateus: ide por todo mundo, pregar a toda criatura, fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Qual é toda a doutrina de Deus? Não é uma coisa ou outra. Você está entendendo? E eis que estou convosco até a consumação do século. Então, os trechos de batismo não é aquele trechinho sozinho, isolado, que Pedro meio falho, sempre foi meio falhão em tudo, meio explosivo, sanguíneo, temperamental, chegou lá e explodiu pregando o nome de Cristo, porque ele queria falar e manifestar o nome de Cristo. Cristo era a fama da época, daquele momento na igreja primitiva. Então Pedro, claro, vai falar arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Faltou, talvez, o texto, ele dizia assim: ser batizado em nome do Pai e do Filho, porque é isso que ele deveria falar, com certeza. Então não é Pedro que vai reger a regra do batismo, mas sim o Cristo, quando desce no Jordão e é batizado por João Batista. Olha o histórico lindo, que você vai rechaçar qualquer unicista. Olha o histórico lindo da Isabel com João na barriga, o anjo Gabriel visitando a Maria, falando com Maria, o nascimento, os dois estremecendo no ventre, se comunicando, a história do crescimento. Um vai para o deserto, um vai pregar ali para os fariseus, um vai ali perto do próximo ao reinado de Herodes, e ficam ali, e chegam aos seus 33 anos, eles se encontram no Jordão, e o João, que teve aquele crescimento desde pequeno, conhecendo ali, desde que eles se estremeceram no ventre, vai batizar Jesus. Jesus vai lá no Rio Jordão, e tem gente que vem questionar esse sentido do batismo. Mas estou na esquina, eu vou ter exemplo de batismo em Pedro ou em Jesus? Quem é o Senhor da glória, o que estabeleceu a igreja?
Então o exemplo do batismo está em Jesus. E é muito claro, só questiona contradizentes, pessoas que querem enganar o povo com falsas doutrinas, com dogmas humanos, tais como as igrejas unicistas, Voz da Verdade, Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé, de William Marrel Braille, e essas obras de restauração que apareceram, e todas essas outras que apareceram pregando esse batismo somente em nome de Jesus, dizendo que sabe, que acharam na Bíblia e que combate, que vão para um debate com qualquer um. Você acha que eu vou perder tempo debatendo com um maluco sobre aquilo que eu sei? Meu irmão, não dou ibope para essa gente. Vocês não debatam. Tudo que eles querem é um palanque para debate. Vocês estão entendendo? Isso é que nem Testemunho de Jeová, que nem outras seitas, querem debater o que não é para ser debatido. E eu estou convicto da minha fé que eu recebi da doutrina, então não tem que estar debatendo nada com ninguém, principalmente aquilo que já está mais provado do que nunca, que é mais antigo do que andar para frente, que a verdade é o batismo da Trindade. Ali no Jordão, a gente vê a voz do Pai, o Filho dentro da água, o João introduzindo o Filho, a voz do Pai, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, o Filho saindo dentro da água e o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, descendo sobre Cristo de uma forma corpórea, de uma pomba. A Trindade manifesta. Aí vem eles dizer assim, não está escrito Trindade, mas está escrito unicidade. Você está entendendo? Não tá, as coisas não precisam estar escrito na Bíblia para você saber o que é e o que não é. Você já leu João, quando Jesus começa a falar eu e o Pai, e aí ele promete o Espírito, e aí o Espírito, e aí eles veem que não é um pronome, não é um nome. Como assim? Só ignorante para não entender que os três são pessoas, que os três, a fala dirigida aos três são de uma pessoa, a forma que a Bíblia coloca, os três são como uma pessoa, os três pensam, os três raciocinam, os três são uma pessoa. O Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele geme, ele chora, ele sente, ele fala, ele age, são pessoas. Então não tem que ser discutido, irmãos. Então nós vamos andar para frente para nós ganharmos tempo. Então, só dando uma pincelada. E aí onde é que entra o perigo? Uma igreja que cria dogmas de complemento à doutrina da ceia, os sacramentos da ceia, que cria complemento aos pães, estabelecendo o pão A ou pão B, ou que cria um uso de um véu para que complemente a santidade de uma mulher, isso é tudo fora da Bíblia. Isso não tem base bíblica. Esses itens aqui, só o item do véu derrubava essa seita. Levava ela para o nível de seita. Agora você imagina o uso do véu, o pão asmo e o lavápio. Faça-me o favor, meus irmãos. Aí vamos lá, vamos em frente. Em sua expansão, as igrejas cooperantes desta de comunhão alcançaram as regiões dos estados. Estão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Estado da Bahia. Claro, está no Brasil todos. Tem um jubileu, isso é da idade da Deus é amor para mais. Você está entendendo? Isso são 5 para 6 décadas enganando as pessoas. E vocês ficam calados para eles. E eles não se calam para vocês. Se tiver que chegar na casa de vocês, na família de vocês, como chegou os da CCB aqui em Voti, aqui na cidade que eu moro, a congregação cristã está chegando agora. Eles já chegaram combatendo os assembleanos, indo na casa dos assembleanos, visitando os assembleanos, já combatendo os assembleanos, vocês entenderam as igrejas? Então quando eles vêm dizer que são amigos, que eles não, é conversa fiada. Eles pregam salvação simplesmente lá dentro da seita deles. Por que eu estou usando todas aqui nesse vídeo? Porque eu estou falando de uma e conforme Deus vai me orientando, eu vou falando de todas. Então essas são qualidades de seita. E depois vem com aquele papo de senhorzinho do bom, de bom samaritano, que não combate ninguém, que são amigos do bem, mas combatem as igrejas verdadeiras, não é de hoje, e são profanos, é só fachada, você vai conviver com eles no dia a dia, tem divórcio, tem bebedeira de bebida alcoólica, disseram que não, eles bebem bebida alcoólica, eles casam e recasam, as membras da congregação, muitas delas eu tenho amigos meus, evangelistas da Assembleia de Deus que conhecem, são recasadas. Então não vem com esse papo aqui de que é santa só na fachada, porque tem gente que acha que doutrina é andar de cabelo comprido, que vai para o céu porque está de cabelo comprido e sai. Isso é coisa mínima, meus irmãos. Você tem que cuidar com as doutrinas de Deus. Vocês estão entendendo? Então, para nós terminar, não ficar muito longo, nós vamos, Aí eles falam que atravessaram fronteiras para o Paraguai, atingindo os países de Israel, Estados Unidos da América do Norte. Você imagina como uma seita engana o povo? E por que nós temos que pregar a verdade? Essas pessoas aqui, que conheciam a palavra, que foram para lá, serão condenadas pela palavra, talvez. E as pessoas que nunca conheceram a palavra estão sendo enganadas inocentemente por essas seitas.
Alguém diz, então quem é que está com a verdade? Não é quem é que está com a verdade. Aí vamos dizer, então só a tua, não é a questão de só a minha, eu já expliquei várias vezes, qualquer pessoa inteligente sabe. Não é a minha ou a dele, ou a colar, ou aqui, ou lá, onde está. É a que estão dentro da Bíblia. Se não tem base bíblica, não é igreja, é seita. Bom, em promoção, a mensagem atuante com grande despertamento espiritual, as igrejas utilizaram como porta-voz da mensagem os programas radiofônicos. Isso é igreja, ó. A Deus é Amor se criou em cima de rádio. A Só o Senhor é Deus se criou em cima de rádio. Essas igrejas e seitas que foram abertas em 50, todas elas nasceram e se criaram e se formularam em cima de programas radiofônicos. Muitas delas, antes de existir a igreja, nasceu o programa de rádio. Vocês estão entendendo? Hoje, com essa fusão e com essa explosão da internet, já não consegue mais enganar as multidões, porque o povo hoje tem muitos ensinamentos que eles não deixavam que fosse ao ar, porque eles dominavam o monopólio, porque só quem se apresentava em programas radiais eram os presidentes e aqueles que eles nomeavam. Então ficava difícil de alguém falar a verdade. Com a explosão da internet, o diabo perdeu bastante, porque as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a verdade da palavra de Deus. Bom, então eles expandiram através de programas radiofônicos. Uma voz que clama o mundo para Jesus e a hora da restauração, que foram ao ar pelas seguintes emissoras. Eles tiveram programa de rádio na Rádio Continental, fora do Rio de Janeiro, nas outras rádios do Rio de Janeiro, na Rádio Copacabana do Rio, na Rádio Rádio Universo de Curitiba, onde a Deus Amor e todas as outras transmitiam. Aí eles tiveram programa na Rádio do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória. Tiveram programa nas rádios das grandes cidades de Londrina e nas rádios de Cacique de São Caetano do Sul. E segue a lista, Anchieta, Itapemirim, na Rádio Anchieta, Itapemirim, nas rádios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Expandiram do Rio para frente a obra deles. Brasil, no Rio de Janeiro, na difusora da Bahia, na Rádio Ilhéus da Bahia e tantas outras, Rádio Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, e segue, meu irmão. E Águas Claras, em Catuípe, Rio Grande do Sul. Ó. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, esse movimento na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, esse movimento unicista cresceu muito, porque o povo lá é um povo muito 100% católico e sem conhecimento, um povo que não tem muita cultura, me perdoe, alguém vai me ouvir falar, vai dizer, mas eu trabalhei lá e sei o quanto as seitas proliferaram, inclusive lá a gente encontrou seita da Avó Rosa e tantas outras. Então o que acontece? Para que eu clarei para vocês, eu volto falando no outro vídeo para vocês não ficarem sem essa noção. Eles abrem um programa de rádio e a primeira coisa que essa gente faz, não adianta dizer que não, porque eu sofri com vocês e eu sei quem são vocês, a primeira coisa que essas seitas faz é ir para o rádio e já começar a combater as outras igrejas. A primeira coisa, sabe o que eles fazem em pleno ar? É pregar o batismo só em nome de Jesus. É o que a igreja Tabernáculo da Fé fazia lá numa igreja, na cidade do Paraná que eu trabalhei. Eles entravam no programa combatendo os programas de rádios anteriores das nossas igrejas e das demais igrejas pentecostais e evangélicas. Pregando só aquilo e dizendo na cara dura que os outros irmãos estavam tudo errado. E aí, meu irmão, chegava a dar nojo, porque era uma coisa maçante. Eles falavam todo dia sobre o batismo em nome de Jesus. Todo dia. Vocês estão entendendo? Todo dia. Aí depois eles cansavam naquele assunto maçante, eles partiam para o lava-pé, para seco o lavaca. Todo dia em cima daquilo. E aí condenando as demais igrejas. E depois diz que não condenam. Aí quando você fala aqui, se apresentam como santinhos, como humildezinho, aquela carinha lavada de coitadinho. Não tem nada de coitadinho, são terríveis. São perseguidores. Aquilo ali é tudo... são travestidos de humildezinho. Aquilo ali pisa no calo deles para vocês verem. Pisa no calo deles para vocês verem. E aí fico lá com aqueles dogmas. Que o William Marrobray é um anjo, que ele é santo, que ele é um profeta, que ele é verdadeiro, que ele nunca errou, eu não sei, eu não conhecia a vida dele, eu conheço por manuscritos, e a história dele ficou escrita, e as profecias falsas dele ficou escrita, e as pouquíssimas que se cumpriu também ficou escrita, e ele já nasceu querendo ser o profeta. Cuidado com os profetas, né? Porque os profetas que profetizando, vão fazer profecias e predições que não vai se cumprir nunca, como fez o Miller, prevendo 3 vezes a volta de Cristo, como fez o Charles Taze Russell e os seus sucessores, mudando cada vez
da consumação dos séculos e da vinda de Cristo e do estabelecimento do milênio que eles pregavam. Mudaram várias vezes a data, mudaram várias vezes o nome da sua instituição, da sua seita e dos seus periódicos, jornais, Sentinela e Torre de Vigia. E tantos outros como fizeram. Então essas seitas aí, Adventista, Mórmon, Testemunho de Jeová, Tabernáculo, isso aí tudo está no mesmo pacote. Isso aí fica profetizando, e como profetizou William Marrobray, o temporal e a desolação da Califórnia, se não me falha a memória, e muitas pessoas venderam seus móveis, sumiram, porque essa gente aterroriza os outros com as suas profecias. E nas pisadas dele, veio o Miranda Leal, da Só o Senhor é Deus, profetizando o arrebatamento para 1999 aqui. Aterrorizou o Paraná e o Brasil todo e o mundo, e depois não se cumpriu, foi embora para os Estados Unidos, viveu numa boa lá 10, 15 anos com aquele dinheiro, que a Só o Senhor é Deus estava em alta. A Igreja da Arca, formato de arca, que estava tomando conta do Brasil, que até o Miranda Leal era confundido com o missionário Davi Miranda nos programas radiofônicos dele, estava cheio do dinheiro, com centenas de catedrais em formato de arca, pegou o dinheiro, foi embora, viveu bem lá, deixou passar o tempo, não tem vergonha na cara, que nem político corrupto, porque o povo brasileiro é burro, me perdoe a expressão, o povo é burro, o povo esquece o que esses pastores corruptos fazem e o que esses políticos canalha fazem. E daqui a pouco está lá de novo dando confiança para essa gente, ajudando essa gente, contribuindo essa gente, levantando esses políticos, esses pastores corruptos, e quando aparece alguém para levar eles para o aprisco verdadeiro, para a palavra verdadeira, aí não dá R$1, aí não ajuda com os dízimos, aí não ajuda com as ofertas, aí combate, aí resiste na cara os verdadeiros homens de Deus. Mas isso aí tudo bem, no dia do juízo vocês vão prestar conta. Então é por isso que eu falo aqui sem papas na língua, a verdade da palavra de Deus, porque eu estou convicto que é mais fácil essas pessoas enganadas dar voz ao engano que esses pregadores pregam, do que querer mudar suas vidas e deixar a verdade da palavra de Deus lavá-los por dentro e por fora. Então, através desse programa radiofônico, levou esse engano para o Brasil e para o mundo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E aí, rádio mais rádio, em todos os estados da federação tinham programas radiofônicos. Bom, então o que eles fazem? Quando eles chegam no lugar, é combater as demais igrejas, para buscar adeptos que já têm conhecimento, e esses que se tornam adeptos, saem das igrejas verdadeiras e se tornam adeptos da seita deles, agora vão pregar essa doutrina falida para trazer algumas pessoas para esse aprisco terrível que vai massacrá-los debaixo de doutrinas humanas. Vocês estão entendendo? Bom, aqui eu vou ler para vocês o encerramento para não ficar longo. Tem sido estruturada e organizada a Ordem dos Pastores na obra da restauração no Brasil, que é aí a sigla OPORB. Já estão configuradas, estava a Convenção Nacional sob a organização da AGIORB, Assembleia Geral das Igrejas na Obra da Restauração no Brasil, tendo abolido da destra de comunhão as dissidências daqueles que enveredam-se por interpretações errôneas e extremadas da visão bíblica, com o propósito da autêntica interpretação do processo restaurar que se define. Então, ela vai tirar a interpretação errônea que as outras igrejas têm e vai restaurar para a interpretação verdadeira, que é a que eu estou lendo aqui, o ósculo, o lavápio, o véu e essas coisas. Eles se julgam o certo. É como toda seita. Você pode ir lá nos manuscritos de cada seita pseudo-cristã que eles vão estar dizendo isso aqui. E nisso aqui não precisa mais ler, só um ignorante para não entender que eles se julgam certos, que os demais têm que se converter a eles para poder estar certo. Bom, assim sendo, proclamam as igrejas que pertencem à Convenção da Assembleia das Igrejas na Obra da Restauração no Brasil, a AGIORB, sua confissão de fé e prática como se segue na declaração de fé deles. Vamos ver aqui um pouco a declaração de fé deles? Pacto das Igrejas, capítulo 1, doutrinas são as principais de fé, a prática pelas quais nós, as igrejas da obra da restauração, nos orientamos fundamentados nas Escrituras. Fundamentados nas Escrituras. Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática. Só que interpretada erroneamente. Quando eu falei em vídeos anteriores, a Bíblia na mão de uma pessoa, ela pode destruir uma cidade inteira. A Bíblia tem duas linhas de interpretação invertente, a verdadeira e a errada. E se a pessoa leva para o lado da interpretação errada, ele cria e formula dogmas e doutrinas intermináveis. Pode ter certeza disso. Bom, as igrejas na obra da restauração AGIORB declaram a sua fé baseada nos itens que se seguem. Aceita a Escritura Sagrada, não vou ler tudo porque isso é muito longo.
Ó, cremos na Santa Ceia, quer ver? Cremos na Santa Ceia do Senhor como memorial segundo o relato de Lucas, né? Sendo os elementos o pão asmo e o fruto da vide. Eu já falei, isso é dogma humano. O pão é representativo, não precisa ser especificamente pão asmo, de forma alguma. Aqui eles vão mais, ó. Cremos, item 14 da doutrina, cremos que o lava-pés é uma prática para o povo de Deus na ocasião da Santa Ceia. Isso é uma doutrina humana. E eles estabeleceram como doutrina bíblica. Então, quem não lava, está errado. Então, automaticamente, através desses 3, 4, 5 itens aqui, que ligeiramente eu já descobri, eles vão puxar o povo para lá, dizendo que as igrejas outras são erradas, porque não lavam o pé, tá entendendo? Então, meus irmãos, é bem complicado. Aí vai surgir aquele papinho. Não, isso é nosso costume, é uma coisa da nossa igreja aqui. Não quer dizer que os outros não são nossos irmãos das outras igrejas pentecostais, mas aquilo é só de fachada, porque na pregação interna e para atrair as pessoas, eles vão bater. E como eu encontrei várias dessas seitas em cidades que eu trabalhei, que tinha um programa radiofônico antes do meu, depois do meu, era você sair do estúdio que eles entravam batendo em cima de você, usando sempre esses dogmas aí para te perseguir. Bom, cremos na saudação com o ósculo santo segundo o que está na Bíblia. Nunca foi doutrina. Paulo falou do ósculo, mas não como doutrina imposta. Vocês estão entendendo? Ó, cremos, mais uma, cremos no uso do véu sobre a cabeça das mulheres segundo declaração que a Bíblia. É a forma deles interpretar. Não é a interpretação correta da Bíblia. Não tem que andar velada, senão não precisava sair do catolicismo, porque o catolicismo anda velado. Então, que história é essa, meus irmãos? De seguir rituais humanos, doutrinas que não são de Deus. Vocês entendem? Então, está aí para vocês ver vários pontos que são dogmas humanos e não são doutrina. E as pessoas foram enganadas porque os pastores e os líderes que saíram dessas igrejas como Batista tiveram sabedoria para enganar eles, distorcendo os trechos da Bíblia Sagrada, os textos fora de contexto e trazendo doutrinas ou da antiga dispensação ou coisas que foram abolidas ou coisas formuladas pela mente dos próprios homens para colocar como doutrina na vida das pessoas. Então, meus queridos e amados irmãos, fica aí para vocês o vídeo, vocês analisem, vocês comentem, participem e ajudem o canal nos comentários. Se vocês quiserem dar assim sugestão para gravação de alguns vídeos no campo da heresiologia ou outras temáticas que são... Porque a apologética precisa ser feita, meus irmãos. Tem que ser feita, pelo amor de Deus. Se a gente não combater, como é que vai ficar? Capítulo 3 do exercício prático. Uso do véu, ósculo santo, lava-pés. Pães asmos. Segundo eles, o véu é conceito de pudor e decência, e sem extremos ou exagero. A mulher cristã tem que estar com o uso do véu. Vocês estão entendendo? Uma boa indumentária, as vestes sagradas da mulher, sim. Agora, o uso de véu ou coisas antibíblicas, de forma alguma. De forma alguma. E assim fica aí para vocês analisar o que nós passamos para vocês. E o exercício 44 é o seguinte: o exercício da prática devocional, leitura da Bíblia, oração, jejum, frequência nos cultos obrigatória da igreja, comunhão com Deus e com os irmãos, evangelização e prática da beneficência. Tudo bem, mas não, eu já falei que sobre a obrigação das frequências, que todas essas seitas e essas igrejas pentecostais que trabalham no ramo, na linhagem de seita, obrigam. Ninguém é obrigado a ir 4, 5 vezes na igreja. Inclusive a Igreja Apostólica Bíblia em Foco, uma das regras que eu já falei anteriormente para vocês é a seguinte: ninguém vai ser disciplinado porque não foi todos os dias na igreja, ninguém é obrigado a ir todos os dias na igreja. Se ele pode, é bom ele estar no templo. Se ele não pode estar trabalhando, ele tem livre acesso de ser homem de Deus e se conduzir, saber que ele está no trabalho. Se ele pudesse, ele estaria na igreja. Então, sem aquelas cobranças de homem abestalhado que fica oprimindo as pessoas com regras que são humanas. Se ele não puder ir numa ceia, ele não vai deixar de ser salvo porque não participou de uma ceia, porque Deus sabe por que ele não estava naquela ceia.
Ah, só morte. Não, senhores, às vezes o camarada precisa trabalhar naquele horário de uma ceia e se ele não trabalhar vai ser demitido da empresa. Então ele vai trabalhar e a gente dá a ceia no outro dia ou ele participa da outra ceia, porque a ceia não salva, a ceia não pode ser rejeitada como um sacramento da igreja, mas a ceia não salva. Então vocês estão entendendo? Nem o batismo salva. Vocês estão entendendo? Nada salva desses sacramentos. Isso são doutrinas sacramentadas que têm que ser aceitas. Você não pode rejeitá-las como as doutrinas, mas elas por si só não salvam ninguém. Então ficou aí para vocês, meus irmãos, o vídeo sobre esta seita. E eu volto ainda essa semana falando de outras ramificações dessa mesma obra aqui. Que essa aí que está com a sucursal em São Paulo, que já comemorou seu jubileu de ouro. O seu jubileu. Tá, meus irmãos? De prata, se não me falha a memória. Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Se Jesus Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.